A história do automóvel teve início por volta de 1769, com a criação do motor a vapor capazes de transportar humanos. Em 1807, os primeiros carros movidos por um motor de combustão interna a gás combustível apareceram. O primeiro veículo motorizado a ser produzido com propósito comercial foi um carro com apenas 3 rodas. Este foi produzido, em 1885, pelo engenheiro alemão Karl Benz e possuía um motor a gasolina. O ano de nascimento do automóvel moderno com o Benz Patent Motorwagen. Ele registrou sua invenção em 1886. Chamado de Motorwagen, que quer dizer carro motorizado, as primeiras unidades foram produzidas pela empresa do inventor, a Benz & Co., na cidade alemã de Mannheim. Com sistema de arranque à manivela, este primeiro automóvel tinha potência de 0,8 cavalos, podendo atingir 18 km por hora. Outro engenheiro alemão foi de extrema importância nestes primórdios da história do automóvel. Em Stuttgart, Gottlieb Daimler inventou, em 1886, o primeiro veículo de 4 rodas com motor de combustão interna. Sua invenção atingia a velocidade máxima de 16 km por hora. Algum tempo depois, uma empresa francesa, chamada Pagnard de Levasseur, iniciou sua própria produção e venda de veículos. Em 1892, Henry Ford produziu seu primeiro Ford nos Estados Unidos. Os ingleses demoraram um pouco mais em relação aos outros países europeus devido à Lei da Bandeira Vermelha 1862. Esta impunha aos veículos transitar somente com uma pessoa em sua frente, segurando uma bandeira vermelha como sinal de aviso. O Lanchester foi o primeiro carro inglês e, logo após dele, vieram outros como Subean, Swift, Humber, Riley, Singer, Lagonda e outros. No ano de 1904, surgiu o primeiro Rolls-Royce com um radiador que não passaria por nenhuma transformação. A Europa seguiu com sua frota de carros, na França, de John Bolton, Berliet, Rapid, na Itália Fiat, Alfa Romeo, na Alemanha Mercedes-Benz. Já a Suíça e a Espanha partiram para uma linha mais potente e luxuosa, o Hispano-Suiza. Após a Primeira Guerra Mundial, os fabricantes partiram para uma linha de produção mais barata. Os automóveis aqui seriam mais compactos e fabricados em séries. Tanto Henry Ford, nos Estados Unidos da América, quanto William Morris, na Inglaterra, produziram modelos como o Ford, o Morris e o Austin. Estes tiveram uma saída impressionante das fábricas. Impressionados com o resultado, logo outras fábricas começaram a produzir veículos da mesma forma, ou seja, em série. Este sistema de produção ficou conhecido como Fordismo. O primeiro pneu para automóveis foi lançado, em 1895, pela empresa francesa Michelin. Foi somente na Exposição Universal de 1889, realizada em Paris, que o automóvel foi divulgado em nível mundial. Antes disso, poucas pessoas conheciam a invenção e o interesse era pequeno e restrito. Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos automóveis produzidos era movida a energia elétrica ou a vapor. Foi somente na década de 1920 que os automóveis com motor a gasolina passaram a ter a preferência dos consumidores. A primeira corrida de automóveis da história ocorreu em 22 de julho de 1894. O trajeto foi entre as cidades francesas de Paris e Rouen. O percurso da corrida era de 125 quilômetros. Com participação de 32 automóveis, somente 8 terminaram. A prova foi vencida pelo conde francês Albert de Dion. Porém, por desrespeitar vários regulamentos, ele foi desclassificado. Então, os jurados deram o prêmio aos fabricantes Pagnard de Levasseur e Peugeot. Períodos posteriores foram definidos por tendências de estilo exterior, tamanho e preferências de serviços públicos. O projeto do Fardier à Vapeur, carro a vapor de Joseph Cugnot Jonathan Ognisburg, de 1769. Hippomobile em 1860, de Etienne Lenoir, veículo com motor de combustão interna a hidrogênio. Camille Genadze 1868 a 1913 a bordo do La Jamais Contente, primeiro veículo terrestre a ultrapassar a velocidade de 100 km por hora. Réplica do Loner Porsche, primeiro 4x4, com freios na 4 rodas e híbrido. Carro a vapor Ross em 1903.
Ford modelo T 1908 na frente, e Volkswagen Fusca em 1938, dois modelos de carros dentre os mais produzidos em massa na história. Mercedes-Benz 300 SL em 1955. Cadillac Fleetwood Six Special Eldorado Biarritz em 1960. Ferrari 250 Le Mans em 1966. BMW I-46 em 1998. Ferdinand Verbiest, um membro de uma missão jesuíta na China, construiu o primeiro veículo movido a vapor por volta de 1672 como um brinquedo para o imperador da China. Era de escala bastante pequena que não podia levar um motorista, mas que foi, possivelmente, o primeiro veículo a vapor de trabalho automóvel. Veículos móveis autopropulsados a vapor grandes o suficiente para transportar pessoas e cargas foram criados pela primeira vez no final do século XVIII. Nicolas Joseph Cugnot demonstrou sua Fardier à vapeur carroça a vapor, um trator de artilharia movido a vapor experimental, em 1770 a 1771. Como o projeto de Cugnot provou ser impraticável, sua invenção não foi desenvolvida em sua França natal. Pommeltuft tinha construído o modelo de funcionamento de um carro a vapor em Redrutte, e, em 1801, Richard Trevithick estava andando em um veículo de tamanho real nas estradas de Camborne. Tais veículos estavam em moda durante algum tempo, e ao longo das próximas décadas inovações como freios de mão, transmissões multivelocidade e melhor direção foram desenvolvidas. Alguns foram bem-sucedidos comercialmente no fornecimento de transporte em massa, até que uma reação contra esses grandes veículos velozes resultou na aprovação da Lei de Locomotiva, 1865. A primeira patente do automóvel nos Estados Unidos da América foi concedida a Oliver Evans, em 1789. Mais tarde, em 1804, Evans demonstrou seu primeiro veículo automóvel que não só foi o primeiro automóvel nos Estados Unidos, mas também o primeiro veículo anfíbio, já que este veículo a vapor dispunha de rodas para circulação terrestre e de pás para circulação na água como um barco a vapor. Entre os anos 1920 e 1930, João Bottene, trabalhando de forma independente, adaptou automóveis, locomotivas e aviões para funcionarem com álcool combustível. A produção em série de automóveis com motor a diesel iniciou-se na década de 1930 por iniciativa de fabricantes franceses e alemães. Em 1933, o Rosalie, da francesa Citroën, oferecia uma opção de motor a diesel que, entretanto, nunca foi autorizado a circular em via pública. Os alemães Mercedes-Benz 260D e o Rekord, da fabricante Anomag, foram apresentados no Salão do Automóvel de Berlim em fevereiro de 1936. O Mercedes-Benz 260D é tido como o primeiro automóvel a diesel bem-sucedido comercialmente. Os primeiros astromóveis veículos terráqueos desenvolvidos para locomoção na superfície de outros corpos celestes foram empregados na exploração lunar, em princípios dos anos 1970. O primeiro astromóvel da história, o soviético Lunokhod-1 de 1970, era controlado remotamente da Terra e empregava a energia fornecida por painéis solares. Em 1971, o estadunidense LRV Lunar Roving Vehicle alimentado pela energia suprida por baterias não recarregáveis, foi o primeiro astromóvel tripulado e conduzido da história. O carro mais barato comercializado na história do automóvel foi o Fleer 1922. Em junho de 1991, Roger Billings apresentou o primeiro automóvel movido por célula de combustível a hidrogênio. O número de acidentes de trânsito elevou-se muito. O presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, afirmou em 1965 que o número de mortos em acidentes de trânsito nos Estados Unidos, nas 2 décadas anteriores, ultrapassou 1,5 milhão, o que é maior do que as perdas nas guerras recentes. Ralph Nader publica o folheto Unsafe et Speed Inseguro em Qualquer Velocidade, que define a responsabilidade das montadoras. Como resultado da duplicação do número de acidentes de trânsito entre 1958 e 1972 na França. O primeiro-ministro Jacques Chaban-Delmas afirma que a rede rodoviária francesa não é adequada para tráfego pesado e rápido. Em 1971, os australianos votaram pela primeira pela obrigatoriedade dos cintos de segurança. Como resultado dessas novas prioridades, a tração dianteira se torna mais importante do que a tração traseira. A maioria dos fabricantes de automóveis agora começa a produzir carros com tração dianteira.
Na França, o famoso Renault 4 cavalos com motor traseiro é substituído pelo R4 de tração dianteira. Nos Estados Unidos, também muda para tração dianteira, tornando o Oldsmobile Toronado o primeiro carro de tração dianteira. No automobilismo, o motor instalado na posição central traseira tem precedência. Este posicionamento do motor permite uma distribuição de pesos mais ideal e reduz os movimentos de rolagem e inclinação no desempenho dinâmico do veículo. Na década de 1960, os direitos do consumidor surgiram como uma novidade na sociedade como resultado da conscientização sobre a segurança do automóvel. A General Motors é forçada a parar de vender o Chevrolet Corvair depois que um SAF Etienne Speed do defensor dos direitos do consumidor. Ralph Nader revela que os carros americanos eram inseguros. Nader ganha muitos processos contra a indústria automobilística e em 1971 fundou a Associação Americana de Proteção aos Direitos do Consumidor, que chamou de cidadão público. O aumento do número de carros na cidade torna as coisas ainda mais difíceis. A poluição do ar, o congestionamento do trânsito e a falta de vagas de estacionamento são alguns dos problemas enfrentados pelas cidades. Algumas cidades tentam retornar aos antigos bondes como alternativa aos carros. É recomendado que várias pessoas usem os carros juntas, não sozinhas. Comemora-se em 13 de maio o Dia do Automóvel e no dia 10 de novembro, o Dia da Indústria Automobilística. O primeiro automóvel chegou ao Brasil no ano de 1893. A grande novidade foi comprada pelo inventor do avião, o brasileiro Santos Dumont. Produzido pela empresa norte-americana Briggs Stratton, ele era vendido por $150 por volta de $1.800 atualmente, com correção monetária, no começo da década de 1920. Um dos carros mais rápidos do mundo, na atualidade, é o Bugatti Veyron. Ele pode chegar à velocidade impressionante de 431 km por hora. No caso do Brasil e também em outros países da América Latina, esta evolução automotora chegou somente após a Segunda Guerra Mundial. Em 1925, realizaram-se as primeiras experiências com álcool combustível no Brasil feitas pela ESM Estação Experimental de Combustíveis e Minérios Futuro Instituto Nacional de Tecnologia. Já na década de 1930, fábricas estrangeiras, como a Ford e a General Motors, colocaram suas linhas de montagem no país. Porém, foi somente em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que as multinacionais automotivas começaram a montar os automóveis. Primeiramente fabricaram caminhões, caminhonetas, jipes, furgões e, finalmente, carros de passeio. Esta indústria foi iniciada pela Fábrica Nacional de Motores, que era responsável pela produção de caminhões pesados. Posteriormente vieram automóvel JK com estilo Alfa Romeo, Harvester, Mercedes-Benz do Brasil com seus caminhões e ônibus, a Scania Vabis e a Toyota. Logo depois, carros de passeio e caminhonetas começaram a ser fabricados o Volkswagen, DKW Vemag, Willys Overland, Simca, Galaxy, Corcel, da Ford, Opala, da Chevrolet, Esplanada, Regente Dart, da Chrysler. Todos estes veículos, embora montados no Brasil, eram projetados nas matrizes europeias e norte-americanas, utilizando a maioria de peças e equipamentos importados. Para contornar a crise do petróleo nos anos 1970, o governo brasileiro criou o Proálcool Programa Nacional do Álcool. Em 1979, no Brasil, o Fiat 147 tornou-se o primeiro carro a álcool do mundo a ser produzido em série. Nos anos 2020, pesquisadores brasileiros desenvolvem células de combustível para uso automotivo, que empregam o hidrogênio contido no etanol. Diferente de antigamente, hoje o automóvel possui características como conforto e rapidez, além de ser bem mais silencioso e seguro. Nos últimos anos, os carros vêm passando por inúmeras mudanças, e estas os tornam cada vez mais cobiçados por grande parte dos consumidores. Com o passar dos anos, a indústria automobilística cresceu e se desenvolveu, trazendo inovações como a transmissão automática, os freios a braços e os airbags. Hoje, os carros são equipados com tecnologias avançadas, como sistemas de navegação por GPS, controle de estabilidade e até mesmo carros autônomos. Todo o processo de fabricação gera milhões de empregos em todo o mundo e movimenta bilhões de dólares, gerando lucros para as multinacionais que os fabricam. Se gostou deste vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal.